Susto em hotel. Quarto pega fogo em hotel próximo à Alvorada, mas ninguém fica ferido. Direção e álcool. Motorista que voltava de festa atropela e mata ciclista no Lago Norte. Reformas, mudanças nas leis trabalhistas devem ser aprovadas ainda esta semana. E Previdência é tema de reunião com o presidente. Em recado aos servidores, Temer avisa: não há espaço para novas concessões. Os fatos da política, do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, muito boa tarde a você. Em um dos quartos de um hotel de luxo próximo ao Palácio da Alvorada e às margens do Lago Paranoá pegou fogo na noite deste domingo. Um incêndio de pequenas proporções foi o suficiente para assustar hóspedes e moradores da região. Ninguém ficou ferido. O hotel funcionou normalmente na manhã de segunda-feira, mesmo depois do incêndio ocorrido no domingo. Este vídeo mostra o momento exato em que os bombeiros começaram o socorro por volta das 9 horas da noite. O foco inicial das chamas foi no último andar do hotel, num quarto onde mora uma idosa de 72 anos. Tentamos entrevistar a mulher para saber como tudo aconteceu, mas a nossa equipe de reportagem não foi autorizada a entrar no hotel, que fica no trecho 1 do setor de hotéis e turismo norte. Os mais de 20 bombeiros que vieram atender a ocorrência levaram cerca de 2 horas para controlar as chamas. O hotel precisou ser esvaziado para evitar que hóspedes e funcionários se ferissem. 3 pessoas chegaram a ser atendidas pela equipe médica. Elas passam bem e não precisaram ser levadas para o hospital. A perícia do Corpo de Bombeiros, que deve determinar as causas do incêndio, deve sair em até 30 dias. Cláudio Humberto já está aqui para comentar as notícias com a gente. Cláudio, pelas imagens, realmente assustou lá os moradores. Incêndio sempre assusta muito, ainda bem que não se alastrou para o restante do prédio, né? Ali funcionam 2 blocos. O bloco o hotel que fica bem na beira do lago, ali sim é hotel. Esse bloco onde aconteceu o incidente, o incêndio, foi o bloco dos flats, dos hotéis, né? As unidades de apart-hotel. Ali moram pessoas, não apenas se hospedam como no hotel de baixo. É preciso fazer essa diferença. É por isso que esse caso aconteceu numa unidade que é ocupada permanentemente, onde reside uma senhora de 72 anos. E começou hoje a nova fase da campanha de vacinação contra o H1N1. Idosos, doentes crônicos e crianças de 6 meses a 5 anos serão imunizados nesta etapa. O movimento durante a manhã foi tranquilo, pelo menos nos postos da Asa Norte. A procura pela vacina neste posto da 114 Norte foi tranquila nesta segunda-feira. Ao contrário do ano passado, quando faltou doses e sobraram filas. Este ano, a segunda etapa da campanha começou com pouca movimentação. O público-alvo desta nova fase é formado por idosos, crianças de 6 meses a 5 anos, grávidas, índios, professores, pessoas com doenças crônicas e os presos. A expectativa do governo do Distrito Federal é que até o dia 26 de maio, cerca de 690 mil pessoas sejam vacinadas contra a gripe em todo o Distrito Federal. A meta é vacinar pelo menos 90% de cada categoria. 130 postos de saúde participam da campanha. As unidades ficam abertas das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Para intensificar o combate contra a gripe H1N1, no dia 13 de maio haverá uma mobilização nacional, quando, além dos postos, 20 unidades móveis estarão preparadas para as imunizações. E você pode encontrar o posto mais próximo no site saude.df.gov.br. Quem tem mais de 60 anos, depende do SUS e não pode sair de casa, pode receber a dose em domicílio. Basta ligar no Disque 160. E o brasiliense é quem mais consome frutas e verduras no país inteiro. 35% da população come, em média, 5 porções toda semana. Os dados positivos do Ministério da Saúde não param por aí. Também somos a capital que mais pratica exercícios físicos. Veja na reportagem. Esse supermercado da Asa Norte preza pela variedade de frutas e verduras que comandam as vendas. Hoje eu vendo muito bem frutas, verduras e legumes. Os legumes hoje ainda, a alface, ainda nós produzimos na chácara que meu sogro
começou. A pesquisa feita pelo Ministério da Saúde mostra que pouco mais de 1/3 da população do DF consome 5 ou mais porções de frutas e verduras toda semana, o que coloca a capital do país no topo da lista nacional. Daí o benefício da qualidade de vida, prevenção de doenças cardiovasculares, alguns tipos de câncer, mostrando a qualidade de vida da população. Cristiane está entre os brasilienses que levam a alimentação a sério. A professora teve um problema cardíaco e aumentou o consumo de frutas e verduras. Fiz uma ponte de safena. Desde então, a família toda passou a consumir muito mais. A pesquisa também revelou outro hábito saudável. Mais de 46% dos brasilienses praticam atividades físicas durante a semana. Além de se alimentar bem, a prática de esporte também. As duas coisas caminham juntos. O nutricionista destacou ainda a importância do resultado dessa pesquisa para o Distrito Federal. Mostra a preocupação dos habitantes da cidade, mostra uma cultura disseminada de prevenção, uma cultura disseminada de saúde e que possa cada vez mais aumentar, e é realmente interessante para a saúde, para a prevenção, para aspectos populacionais, epidemiológicos, para a prevenção de doenças. Realmente é muito importante, está de parabéns a cidade. Está no Diário Oficial de hoje o resultado da licitação que vai permitir a captação de água do Lago Paranoá. A empresa Enfio Controle Ambiental venceu o pregão e vai ter 42 milhões de reais à disposição. As obras devem começar em maio e precisam ser entregues em setembro, sob pena de multa. E o projeto é visto como uma das saídas para o racionamento, que começou há mais de 3 meses. Estão sem água hoje Paranoá, Itapuã, Taquari, Lago Sul, Pontão do Lago Sul, condomínios RK, Império dos Nobres e também Gama. E por falar em racionamento, Cláudio Humberto, deve vir mais aumento, reajuste da conta de água. Exatamente. A DASA, que é a agência de águas, uma agência reguladora que foi criada para regular apenas a CAESB, de uma inutilidade total. A utilidade principal dela é essa, é exatamente gerar más notícias para a população. Aí eles, malandramente, marcaram para uma terça-feira, 9 horas da manhã, na sede da DASA, uma audiência pública para discutir o reajuste, um novo reajuste no preço da tarifa de água, da conta mensal de água, né? São os malandros, eles querem mesmo dar aparência de legitimidade a um novo aumento tão injusto quanto até cruel para a população do Distrito Federal. E o presidente Michel Temer está reunido com o presidente do governo da Espanha, Mariano Rajoy. Entre outros assuntos, os chefes de governo falaram sobre acordos envolvendo o Mercosul e a União Europeia. Mas Temer não perde de vista as reformas, que devem ser votadas nos próximos dias no Congresso Nacional. Os detalhes chegando ao vivo com a Renata Dourado. Já está com a gente por aqui. Boa tarde, Renata. Semana que promete ser decisiva aqui em Brasília, né? É isso, Rodrigo. Boa tarde para você, para o Cláudio. Uma excelente semana para todos que estão aí nos acompanhando. Certamente uma semana decisiva. Daqui a pouco a gente vai explicar um pouco mais sobre isso. E hoje o presidente Michel Temer recebeu o presidente de Estado lá da Espanha. Aquelas imagens bonitas que nós, inclusive, separamos. Aquelas imagens onde o chefe de Estado chega aqui. Vou pedir para o Neto soltar essas imagens. Então, vem aí ele chegando lá do Palácio do Planalto. A relação comercial entre Brasil e Espanha é uma relação bastante considerável, bastante importante. No ano passado, esse comércio movimentou algo em torno de 5 bilhões de dólares. A Espanha, individualmente falando, é o país que mais investe aqui no Brasil, e no universo dos países emergentes, o Brasil também é um dos que mais investem na Espanha. Então é importante aí esses laços, né, firmar ainda mais esses laços. Agora, neste momento, o presidente Michel Temer está oferecendo aí um jantar e certamente depois nós vamos saber se teve algo de concreto com relação a essas relações aí. À tarde, o presidente da Espanha segue para São Paulo, onde se encontra com empresários brasileiros, e a agenda do presidente Michel Temer está livre de compromisso oficial, mas é óbvio que ele está bastante empenhado desde sempre na aprovação dessas reformas consideradas importantes, prioritárias para o governo, em especial a reforma trabalhista e a reforma previdenciária, que já estão num andamento bastante adiantado, né? Então, o presidente Michel Temer ontem se reuniu lá no Palácio do Jaboru com vários ministros, parlamentares, líderes de governo, líderes de partido. O presidente da Câmara também esteve presente, e o governo
governo, Rodrigo, tenta mapear os votos favoráveis e, consequentemente, os votos contrários, especialmente essa reforma da Previdência. O governo entende que já cedeu tudo que tinha que ceder. A gente lembra que a contribuição mínima, que no primeiro momento seria de 49 anos, o governo cedeu aí para 40 anos. A idade mínima para as mulheres se aposentarem, que seria também de 65 anos, assim como para os homens continua sendo 65 anos, reduziu para 62 anos. Então, o governo entende exatamente isso. Tudo o que os parlamentares, inclusive parlamentares da base, especialmente pediram, nós modificamos e agora é agir de forma mais dura com aqueles parlamentares que se dizem da base e, porventura, votarem contrários a essa reforma da Previdência. A gente lembra que amanhã a comissão especial vai se reunir. A previsão é que o voto nessa comissão especial, a votação nessa comissão especial ocorra lá para o dia 2 e no plenário a previsão é que essa votação inicie, pelo menos, no dia 15 de maio. O governo precisa de, ao menos, 308 votos em 2 turnos para aprovar essa reforma da Previdência. Com relação à reforma trabalhista, amanhã também esse texto final deve ser lido na comissão especial. O governo espera que seja levado para plenário no dia seguinte, na quarta-feira. Lembrando que são várias modificações, mais de 100 itens mudados, que pelo menos o governo propõe para que sejam mudados na CLT, consolidação das leis trabalhistas, entre eles a questão do trabalhador poder dividir em até 3 vezes as férias, isso no período de 1 ano, a confirmação também daquela jornada de 12 horas por 48, que já existe, mas seria aí essa confirmação, o tempo de descanso também, que hoje é de 1 hora, passaria para meia hora. Então são vários pontos, mais de 100 pontos, como nós falamos, e o governo está otimista, vai ser um ensaio com relação à reforma da Previdência, porque sendo a reforma da Previdência uma proposta de emenda constitucional, como nós dissemos, precisa de um número de votos muito maior do que essa reforma trabalhista. Então vamos ver aí, semana decisiva para o governo verificar especialmente com quem que ele pode contar na base governista. Rodrigo. Renata, que vai acompanhar em detalhes as votações. Cláudio Humberto chegou de discussão, agora é hora do voto. Exatamente. Inclusive hoje à tarde, pelas 16 horas, o presidente Michel Temer deverá receber ministros e governadores exatamente para discutir de que maneira eles podem se engajar nesse esforço junto ao Congresso e da Câmara dos Deputados neste momento para a aprovação da reforma trabalhista e da reforma da Previdência. Cessaram as negociações para... A gente a seguir, jovem voltava de festa dirigindo depois de beber e atropela e mata ciclista no Lago Norte. O Banho de Cidade volta já já.